eu sentia prazer de estar dentro do cemitério. Nós ficávamos lá dentro se drogando, bebendo, fumando, escutando rock. E assim eram os meus finais de semana. Me recordo que quando chovia a gente estourava a capela. Às vezes a gente quebrava também o túmulo, ficava dentro do túmulo, em cima de um caixão. Tudo começou com os traumas que eu tive na minha infância. Meus pais tinham um casamento destruído. Eu lembro que na minha infância, minha mãe manifestava com encostos e ela quebrava a casa toda. E meu pai já não aguentava mais aquela situação. Eu e a minha irmã, a gente cresceu naquele ambiente. Minha mãe manifestava com encostos todo dia. E a gente chegava a conversar com os espíritos, eu e a minha irmã. Aquilo se tornou algo até rotineiro para nós. E minha mãe tinha um casamento muito conturbado com meu pai. Chegou um momento que eles se separaram e nós fomos morar com a minha mãe. E tudo isso me trouxe uma revolta. E nisso eu fui conhecendo as minhas amizades. E essas amizades foram me levando para festas, baladas. Logo cedo eu comecei a fumar cigarro, conheci o cigarro, fiquei viciado logo cedo. Depois eu conheci a maconha, através de um amigo meu que me ofereceu. E também comecei a cheirar cocaína, comecei a beber, até que eu conheci um grupo ligado ao rock pesado. E essas pessoas, elas tinham um estilo de vida de muita loucura. E esses shows de rock tinha sempre bate-cabeça, muita orgia, muita droga. E eu fui me envolvendo nesse estilo de vida. E eu me recordo que um dia me convidaram para ir no cemitério. E eu fui no cemitério com eles e aquilo passou a ser algo rotineiro na minha vida. Às vezes ficava a semana toda cheirando cocaína, bebendo, fumando, se drogando. E às vezes começava a chover e a gente quebrava ali literalmente o vidro da capela, entrava ali dentro e eu topava tudo. Para agradar eles, eu topava tudo. E a gente quebrava ali os túmulos do cemitério, ficava em cima de um caixão. E às vezes eles levavam sangue também. E eu imaginei, nunca bebi sangue na minha vida, eu vou topar isso aqui. E aquela madrugada foi uma das piores madrugadas para mim, porque eu me recordo que eu tive muitas alucinações, eu via pessoas tentando me matar, eu escutava choro de criança. E nessa noite eu me recordo que eu bebi muito, nem lembro como eu cheguei em casa. Eu me droguei bastante nessa noite também. Apanhei bastante também, porque teve um bate-cabeça nessa noite. E eu saí, e eu cheguei em casa, eu não me recordo como eu cheguei em casa. Eu me recordo que a minha mãe, ela, em alguns momentos da vida dela, frequentou alguns terreiros, né? E minha mãe manifestava muito com o demônio. Eu me recordo de uma noite que meu pai não aguentava mais, e ele negociou ali com o diabo. Ele literalmente perguntou para o diabo o que ele queria para deixar a nossa família. E ele levou tudo que o diabo pediu, chegou no dia, eu fui com meu pai. Antes de chegar na encruzilhada, minha mãe manifestou com o espírito. E ela bebeu toda a bebida ali, meu pai fez tudo que o diabo pediu, acendeu as velas, deixou ali a galinha. E no outro dia, eu me recordo que minha mãe manifestou novamente, e o meu pai perguntou para o diabo, a gente não tinha um trato, não tinha uma negociação? E ele respondeu para ele, é que no inferno pagaram mais. E isso chamou muito a minha atenção. E a minha origem, tudo que eu via na vida dela, eu passei a ver na minha vida. E eu também comecei a sofrer muito, porque a minha vida passou a ser dentro do cemitério. Então aquele mal que existia na vida da minha mãe, passou a existir também na minha vida. E foi uma maldição hereditária, porque eu me recordo que a minha mãe parou de manifestar quando eu comecei a frequentar os cemitérios. E tudo foi tendo uma consequência na minha vida. Eu era o responsável de buscar a droga na biqueira, eu recolhia os valores de todo mundo, eu ia na boca de fumo. Só que a minha vida era cercada de cada final de semana que eu frequentava o cemitério, que eu ia com os meus amigos, era um episódio diferente. A gente estava sempre buscando uma adrenalina maior, um preenchimento de um vazio insaciável a cada final de semana. Todas as vezes que nós estávamos ali fazendo alguma coisa, a gente não media as consequências. Literalmente, eu e os meus amigos,
Nós vivíamos mergulhados numa loucura constante. Teve uma noite que eu acordei, sempre tinha uma ansiedade para chegar ao final de semana, sexta, sábado, domingo, e eu trabalhava durante a semana. Eu me recordo que eu falei, hoje eu vou cheirar até morrer. Tomei uma decisão dentro de mim, hoje eu vou cheirar cocaína até morrer. E eu comprei ali do traficante uma quantidade grande de cocaína e fomos para o cemitério. E chegou lá, eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber, comecei a me drogar. Um lado do meu nariz começou a sangrar. Eu lembro que eu coloquei um papel do maço de cigarro no meu nariz e comecei a cheirar com outro. Eu comecei a suar frio, as minhas vistas começaram a escurecer e eu me recordo que eu acordei 5h30 da manhã em cima de um túmulo. Eu estava todo babado, eu olhei para um canto, olhei para o outro, não vi ninguém, só bastante pino de cocaína, garrafas de bebida, maço de cigarro. E naquele momento ali eu comecei a chorar. Fiquei a manhã toda chorando ali no cemitério e questionando a minha vida. E eu falei, não, vou botar um ponto final nisso. E próximo do cemitério existia um pontilhão, tinha um barranco muito alto e eu pulei daquele barranco. Eu lembro que eu me machuquei, fiquei ali embaixo, ali machucado. Acredito que ligaram para a polícia militar ou para a ambulância e eu fui para o hospital naquela noite. Quando eu caí, eu machuquei o braço, fraturei o braço, machuquei a perna, o meu rosto teve vários cortes, ficou sangrando. E eu fui para o hospital naquela madrugada, me levaram para o hospital. E naquela semana, um casal de obreiros me evangelizaram, falaram de Jesus para mim, me convidaram para ir na igreja. E eu pensei comigo, poxa, eu não tenho nada a perder, minha vida é toda destruída. Estou aqui tentando me matar, vivo no cemitério usando droga, sou um caso perdido para minha família, não tenho nada a perder e eu fui para a Igreja Universal. A primeira reunião que eu fui foi uma sexta-feira, me recordo que eu manifestei com um demônio e eu comecei a frequentar as reuniões da igreja. E o pastor, uma determinada reunião, ele falou, talvez você está aqui dentro da igreja e você não mudou ainda, você não foi transformado. Você está aqui dentro, mas ainda você vai sair daqui, você ainda vai beber, você ainda vai fumar, você é uma pessoa agressiva. Eu falei, poxa, eu sou tudo isso. Aí caiu a minha ficha, eu falei, não, chega. Ou eu me entrego por completo, ou eu volto para o cemitério. E naquele dia, eu fui diante do altar e eu contei tudo para Deus. Eu me despi ali, eu falei quem eu era para Deus. Eu cheguei diante do altar e eu falei assim, meu Deus, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero tomar hoje a decisão de sair daqui transformado, um novo homem. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida. E naquele momento eu senti uma vergonha muito grande da pessoa que eu era. Eu me senti envergonhado diante de Jesus. E depois daquela experiência que eu tive, eu passei a mergulhar na minha fé. Comecei a levar a sério tudo aquilo que era ensinado dentro da igreja. Eu mudei dentro de casa. Eu me recordo que eu entrei na minha rede social, eu excluí todos os amigos que eu tinha do meu passado. Eu comecei a fazer uma limpa na minha vida. Eu fui entendendo a necessidade de eu também receber o Espírito Santo. Até que chegou a Fogueira Santa. E eu vi a Fogueira Santa como uma oportunidade de chamar a atenção de Deus. E eu li um versículo do apóstolo Paulo que ele estava dizendo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E eu falei, não, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a gerar o meu sacrifício. E paralelo a isso também teve a parte espiritual. Porque eu coloquei toda a minha força na parte espiritual. Eu comecei a buscar o Espírito Santo de madrugada, comecei a jejuar, comecei a mergulhar na palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia. E naquele momento ali que eu estava buscando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma força muito grande entrou dentro de mim, acompanhada de uma alegria, de uma paz. E eu comecei a sorrir. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, a mudança, a transformação, ela foi muito grande dentro da minha família. Eu me recordo que, por conta dessa transformação, toda a minha família começou a ir na igreja. E o Espírito Santo, ele mudou tudo. Ele mudou a minha vida, ele mudou os meus pensamentos, ele mudou o meu coração. Ele mudou primeiro dentro e depois ele também mudou fora. Hoje, graças a Deus, eu sou casado, minha esposa
é uma pessoa maravilhosa, Deus me deu uma família, hoje eu tenho uma família. A minha esposa, eu conheci ela em cima do altar. Literalmente, o lugar que transformou a minha vida foi o lugar que Deus me deu, a minha mulher, minha esposa. Hoje as pessoas que olham para mim não conseguem acreditar desse Rafael do passado. Eu vejo hoje a grandeza de Deus na minha vida, a misericórdia dele, porque tudo que ele fez na minha vida foi com um propósito. A transformação que ele fez na minha vida foi para que as pessoas pudessem ver que ele é vivo, que ele transforma, porque eu era um caso perdido para minha família. Eu era um caso perdido para as pessoas que me conheciam. Mas hoje as pessoas vendo o que ele fez na minha vida, elas entendem que Deus existe, que Deus ele é verdadeiro.